Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer a parte 4. Então vamos abrir aqui o PowerPoint e verificar que a parte 4 agora é o uso de matrizes, vetores e matrizes, tá? Então aqui a gente vai criar alguns vetores e matrizes e vai utilizar ele para fazer algumas operações básicas, tá? Então, voltando ao MATLAB, vamos abrir a parte P4. Então, aqui você vai ter o título, aquelas palavras que eu já comentei, né? Que clear all, você deletar todas as variáveis que você já tinha criado, que estão na memória. Close all, fechar todas as janelas. E CLC limpar aquela tela, né, que a gente utilizou como calculador. Então, indo primeiro para a letra A, né? Então, como é que você vai fazer um código que armazena em um vetor os valores da função n quadrado mais 3n mais 1, onde o n vai variar de 1 a 10, tá? Então, esse aqui é um exemplo desse tipo de função, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi limpar uma variável f, se ela existir, tá? Isso aqui é mais para evitar que, digamos, por exemplo, que você começou a preencher o valor de f e já tinha alguns valores antes. Isso pode atrapalhar no momento de fazer a conta. Então, às vezes é adequado você limpar essa variável f antes de utilizar. Então aqui a gente tem de novo aquele last for, onde vai variar o n de 1 até 10. E aqui a gente tem que o f de n, tá? Isso aqui, na verdade, esse n que você coloca aqui é a posição dela no vetor f. Tá? Então, no caso, ele começou vazio. E para n igual a 1, ou seja, f de 1, tá? Então, o valor 1 do vetor vai assumir o valor 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 1, que é o valor 1 mais 1 mais 3, que seria o valor 5. E ele vai repetir isso para todos os valores até o f10, que f10 seria 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 mais 1, que seria 100 mais 30 mais 1, que seria o valor 131. E quando a gente roda isso, run section, ele resulta nessa função. E se, por exemplo, eu não quisesse essa função n quadrado mais 3n mais 1, tudo bem, você pode modificar ela. Eu quero fazer a função n ao quadrado mais 5n mais 1. Ok, tudo bem. Executa, clica aqui, executa a seção e ele vai fazer a função n quadrado mais 5n mais 1. Então esse aqui é para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, até n igual a 10. Ok? Então vamos agora para B, tá? Então aqui, armazene em um mesmo vetor, tá? Ou matriz, tá? Os valores das funções n ao quadrado mais 3n mais 1 e n ao cubo mais 1, tá? Então aqui, na verdade, tá? Eu errei, não seria um vetor, seria uma matriz, onde os primeiros elementos da matriz, né, que seria a matriz linha, né? Eu vou colocar certos valores e no outro eu vou colocar outros valores, tá? Mas eu vou exemplificar, tá? Como é que vai ficar. Então, vamos verificar aqui de novo, para a letra B. Então, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o valor da variável em f. E aqui, novamente, foi um last for, tá? Para você executar isso. E eu vou só dar um break aqui para separar a B e a C. E então, aqui, o que eu fiz? O primeiro laço, a primeira variável, né, a primeira calculada dessa variável for, vai ser calcular o valor, de novo, que ele vai variar o n de 1 a 10, mas esse 1 aqui, ó, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, ele significa da coluna. Então, primeiro eu vou preencher os valores da coluna 1, para depois preencher os valores da coluna 2, tá? Então, aqui eu tenho a função n quadrado mais 3n mais 1, que foi solicitada, e a função n ao cubo mais 1. Quando a gente dá play, a gente vai ver como é que é o formato dessa matriz. Então, ó, tá vendo? Ó, os valores da coluna 1, eles satisfazem essa função aqui, n quadrado mais 3n mais 1. Então, exatamente como a gente tinha visto antes no exercício anterior. E a função n ao cubo mais 1, elas satisfazem aqui na segunda coluna, tá, dessa matriz F. Então, essa é uma maneira de você armazenar todos esses valores numa mesma matriz e você imprimir ele na tela, tá? Bom, a C aqui, ela pede para você realizar o produto e a soma dos valores obtidos para cada valor de n nas funções B. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é fazer a soma das matrizes, tá? Então, a soma é da primeira coluna que você obteve aqui com a segunda coluna e depois eu vou fazer o produto dos valores da primeira coluna com a segunda coluna. E como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, primeiro aqui a gente está fazendo o produto, então
a terceira coluna ela vai receber o valor da, dos valores da segunda coluna multiplicado pelos valores da primeira coluna. E é importante, nesse ponto aqui, como eu estou fazendo valor por valor, eu não estou fazendo uma multiplicação de vetores em si, eu coloco esse ponto aqui, tá? E a mesma coisa agora o valor da coluna 4 ela vai ser os valores da soma dos valores da segunda coluna mais os valores da primeira. E quando a gente dá o run section aqui, ele vai retornar o resultado. Então, vamos lá. O primeiro é os valores da função n quadrado mais 3n mais 1. Esse aqui é da função n ao cubo mais 1. Esse aqui é do produto da coluna 1 com a coluna 2. E por último, a gente tem aqui agora que é a soma da coluna 1 mais a coluna 2, tá? Então essa é uma maneira de fazer o produto de vários elementos de colunas, tá? E vai dar um resultado, ok? Na D aqui a gente solicitou para fazer o produto de uma matriz unitária e uma matriz 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 5, 4, tá? Se você ler essa matriz, basicamente o que ela está dizendo é o seguinte, é que os elementos da primeira linha são 2, 1, 2, da segunda linha é 1, 3, 1, e da terceira linha é 3, 5, 4. Então a gente tem uma matriz quadrada aqui, tá? E, então vamos lá para D. Então, como é que a gente pode fazer o produto dessas duas matrizes solicitadas, tá? Então a gente colocou aqui AE, que significa uma matriz unitária de ordem 3, multiplicado por essa matriz. Quando a gente der o play, run section, a gente sabe que todo produto de qualquer matriz vezes a matriz unitária sempre vai ser 1, né? Então, aqui sem maiores problemas. Mas se por acaso eu quisesse fazer a multiplicação por uma matriz qualquer, então o que eu poderia fazer? Em vez de substituir isso aqui, vou colocar uma matriz qualquer aqui. Mas lembre-se, tem que ser uma 3 por 3, tá? Então, 1, 2, 3, ponto e vírgula, 4, 5, 6, ponto e vírgula, 7, 8, 9. Então, eu acabei de criar uma matriz onde os primeiros elementos da linha da primeira linha é 1, 2, 3, da segunda linha é 4, 5, 6, da terceira é 7, 8, 9. E quando você executar o produto aqui, vamos dar run section, ele vai dar esse resultado, ok? Sem maiores problemas também, né? Vamos lá. Agora, para a última letra é como que a gente pode calcular a inversa de uma matriz? Que bom que o MATLAB ele tem uma função que realiza esse tipo de conta, tá? E essa função é inv. Então, uma maneira de fazer isso, tá? Eu deixando aqui, é que de calcular a inversa é você simplesmente chamar a função inv e colocar aqui dentro a matriz que você quer calcular a inversa, tá? Outra maneira que você pode fazer é usando essa barra, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma G, que é a mesma coisa, seria essa matriz, tá? E aí eu coloquei a barra, você pode ler ela como se fosse assim, ó. AE, ele está na parte de cima, como se fosse de uma divisão, e isso aqui está na parte de baixo. E a gente sabe que quando a gente divide, né, passaria dividindo, ou seja lá o que for, né, operações de matrizes, teria o significado de calcular a inversa. Então, por isso aqui eu calcularei a inversa. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele está no lado de cima da divisão e aqui está no lado de baixo da divisão, ok? Então, essas são maneiras de você calcular a inversa, tá? E quando a gente dá o play, a gente espera que todas elas dêem o mesmo resultado, né? O F, o G e o H. Então, quando eles executam, esse aqui é o valor do F, esse é o valor do G e esse é o valor do H. Então, todos eles são três maneiras de executar a inversa e todos eles retornaram o mesmo resultado. Bom, essa aqui é a parte 4 da aula 1 e daqui a pouco a gente vai vendo a aula 5 da parte da aula 1.